Boa tarde, profissionais da região de Carapina 1 e 2, da Serra. Sejam muito bem-vindos para a nossa nova EC virtual, né? Hoje com a professora Cíntia de Oliveira, e também aqui comigo estarão a professora Andréa Simone, do CEMEI, diretora do CEMEI Primeiro Passo, e a diretora Giovânia, do CEMEI Raio de Sol. Eu sou Renata, diretora do CEMEI Espaço Feliz. Boa tarde a todos. Usem o nosso chat aqui do lado, né, nossos comentários, para mandar suas perguntas, mandar seu boa tarde, seu beijo carinhoso, tá bom? Aguardamos aqui os seus comentários. Uma boa tarde de estudo a todos. Passo aqui, vou chamar a diretora Andréa. Diretora Andréa? Só um instante. Acho que houve um probleminha. Ah, voltou. Estou te ouvindo, pode falar. Boa tarde, diretora Andréa. Boa tarde, diretora Renata. Boa tarde, equipes. Mais uma vez estamos juntos aqui para aprendermos mais um pouquinho. E nessa tarde eu quero dar um excelente boa tarde para várias equipes que estão juntas aqui. Estamos nessa caminhada, né, de lives. E aí eu quero aqui apresentar as equipes dos CEMEIs da nossa região de Carapina e alguns convidados que também deverão estar participando aí conosco. Boa tarde, equipe do CEMEI Raio de Sol, o CEMEI Oceania, CEMEI Orlando Miranda de Freitas, CEMEI Curumim. Boa tarde para o CEMEI Selma Nassif, para o CEMEI professora Leila Teodoro, CEMEI Primeiro Passo, que é onde eu atuo, a comunidade maravilhosa, CEMEI Espaço Feliz, CEMEI Central Carapina, CEMEI João Carvalho de Souza, CEMEI Professora Amélia, CEMEI Penélope, CEMEI Bem Me Quer, CEMEI João Luiz Deus Amado, CEMEI Sandra Maria Nepomuceno, CEMEI Vovó Enadina. Boa tarde, equipes maravilhosas, equipes de sucesso, equipes de excelência. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntas. E agora nós queremos ouvir aí a nossa diretora, Giovânia, que estará fazendo a apresentação da nossa palestrante dessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo, vamos aprender mais e mais. Professora e diretora Giovânia. Ei, Andréia. Ei, colegas, boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês. Me deram essa tarefa difícil de falar em público, mas quando a gente trabalha em equipe, o bom é isso, né? Então, assim, eu quero desejar uma boa tarde a todos vocês. Eu sou a Giovânia, diretora do CEMEI Raio de Sol, que fica no bairro André Carlone. Então, assim, é com muita alegria, né, que a gente está aqui hoje, nessa nova etapa, mais uma formação, e com a nossa convidada, né, a professora Cíntia, né, Cíntia Macena, que ela vai passar um pouquinho da tarde conosco, vai nos falar um pouquinho, né, das experiências dela, e eu fico muito alegre com a aceitação que ela teve no primeiro momento que eu liguei. Ela aceitou, topou fazer essa live conosco, né, com a nossa região. E assim, a gente te agradece, Cíntia, nós estamos muito felizes de estar aqui e aprender um pouquinho, né, da sua experiência. Então, a professora Cíntia, ela é mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, é membro do colegiado do Fórum Permanente da Educação Inclusiva do Espírito Santo, mãe do Antônio, aquele lindo, né? Ela vai falar um pouquinho do Antônio, da vida dela, profissional, para a gente estar entrando no assunto que ela vai abordar hoje. O assunto de hoje será como abordar a diversidade nas atividades pedagógicas não presenciais, mas só da criança com deficiência. Então, agora eu vou passar para a professora Cíntia. Seja bem-vinda, professora Cíntia. Obrigada às colegas diretora por essa
esse momento que nós estamos vivendo, né, agora. E assim, sintam-se todos acolhidos. Estamos aqui para aprender um com os outros. O meu muito obrigado, um beijo, e vamos receber agora a professora Cíntia. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer muito, né, o convite para conversar com um grupo de professoras, de professores, de cuidadores e de todos os profissionais aí envolvidos, né, na educação. Agradecer por falar desse tema que para mim é de fundamental importância, né, cada dia tem uma relevância maior na minha vida. As diretoras, por todo esse processo, né, para chegar até aqui, dialogamos muito, o tema foi escolhido com muito cuidado, com muito carinho pelas diretoras, e isso me deixa muito, muito feliz de saber que a gente está avançando em direção a uma sociedade mais inclusiva, que considera, né, a diversidade e que tende a reconhecer a potência da diversidade e a necessidade de valorização dessa diversidade numa sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, mais democrática, né? Talvez não tão igualitária, senão a gente não está falando da questão da diversidade, mas quando a gente fala de igualitária em relação aos direitos. Agradecer à amiga Magna, que indicou, que é uma pessoa que eu gosto muito, pedagoga e sempre preocupada com as professoras, sempre fala muito bem do trabalho, e eu fico muito feliz de estar aqui. As diretoras já me apresentaram, né? Meu nome é Cíntia, eu sou pedagoga, desenvolvo pesquisas na área da educação especial já há alguns anos. E eu ingressei em 2012, antes de 2012 já, eu fazia parte do projeto Brinquedoteca, né, um olhar sobre o brincar da criança com deficiência, que é coordenado pela professora Sônia Lopes Vitor, na Universidade Federal do Espírito Santo, onde algumas pessoas devem ter conhecido o trabalho, onde recebíamos crianças, grupos de crianças de escolas públicas, e esses grupos tinham alguma criança com deficiência, e a gente fazia todo um trabalho lúdico para que pudéssemos também, né, além de promover as atividades, de colocar a teoria em prática, observar o brincar da criança com deficiência em contato com os demais. Em 2012, isso foi em 2010, 2012 eu ingresso no mestrado em educação, onde eu pesquisei, orientada pela professora Ivone, as concepções, né, dos profissionais da educação infantil sobre o trabalho da educação especial direcionado para as crianças de 0 a 3 anos que apresentam indícios de ser público-alvo da educação especial, em creches e berçários. Então, falar dos bebês foi um desafio muito, muito grande para mim. Eu costumo dizer que e eu ouvi algo que eu nunca mais esqueço, da professora Denise, na minha banca de qualificação. Ela falou: Cíntia, você é muito ousada, né, de falar sobre essa questão do trabalho da educação especial para bebês de 0 a 3, porque há uma linha muito tênue que separa o direito à educação da produção de uma deficiência. Então, é uma fase onde o diagnóstico ainda é muito complicado, é muito difícil, né? A criança tem características que, se a deficiência não é muito marcada, é perigoso, né? E eu falo que isso não é só com os bebês, é com todos. A gente tem hoje na sociedade uma superprodução, né, de diagnósticos equivocados, nós temos uma banalização, né, que acaba por patologizar a vida, e a gente precisa trilhar um outro caminho, e talvez aceitar a diversidade, talvez não, né, com certeza aceitar a diversidade, ela nos auxilia em relação a isso. Defendi minha dissertação de mestrado em 2014, e desde então, né, já trabalhava com educação especial, foi o que me levou para as pesquisas, justamente porque eu queria aprender a lidar com a criança com deficiência, aprender a fazer uma inclusão de fato, e não encontrava respostas como não encontro até hoje, né? Não existe uma receita de bolo, nós precisamos entender o que é educação especial, o que é inclusão, quais são os princípios que vão amparar essa inclusão, e
criar situações que sejam educativas para todos, que sejam interativas para todos, porque diversidade é isso. A educação, ela tem que ser para todos, e eu costumo dizer, né, eu hoje atuo na assessoria de educação especial da SEDU, né, eu fico na unidade central, onde a gente trabalha com a gestão da educação especial nas escolas da rede estadual. E todos os dias, quando eu chego aqui, eu passo por um quadro que tem nos corredores, que ele fala assim, quem cabe no seu todos? Né? E aí eu queria começar essa conversa com vocês, fazendo com que vocês, né, fizessem para si próprios essa pergunta retórica. Quem cabe no meu todos? O que é o todos? Porque se eu tenho um de fora, não é todos. Então, para que a gente comece a pensar na valorização da diversidade, que a gente comece a pensar numa educação realmente inclusiva para todos, que é o direito de todos, eu preciso incluir todo mundo, né? Então, isso vem me acompanhando cada vez mais fortemente, sempre estive muito ligada às discussões relacionadas à educação especial, trabalhei por alguns anos nessa região de Carapina, que eu tenho um carinho imenso, gosto muito dessa região, na Prefeitura da Serra, onde onde eu atuava como professora de atendimento educacional especializado, atendendo crianças do OCMEIS também e crianças do ensino fundamental. Até que em 2018 eu fiquei grávida e, para minha grande surpresa, na décima semana de gestação, eu tive a surpresa de que o Antônio viria com um cromossomo a mais, né? Então, hoje, Antônio está com 1 ano e 3 meses, e o Antônio tem síndrome de Down. O Antônio tem a T21, né? Trissomia do 21, que é popularmente conhecido como síndrome de Down. Eu falo que o Antônio é minha sorte grande, né? É aquela chance de 1 para 980, veio o Antônio para mim. Nem sempre considerei a sorte grande. No momento da notícia, por mais que a gente tenha essa valorização da diversidade, que a gente reconheça a diferença como potência, que a gente tenha uma trajetória de luta em favor de uma educação especial na perspectiva inclusiva, de que a gente brigue ferozmente, né, como professores da educação especial, para que sejam reconhecidos os direitos de nossos estudantes à educação. Na hora em que é o seu filho, é o meu primeiro filho, o Antônio, é diferente. Não por você negar a diversidade, jamais. Inclusive, eu falo assim para vocês, com todo o meu coração, que em muitos momentos eu falava, eu queria tanto que tal aluno fosse meu filho, nossa, mas é bom demais. Porque a gente se apega, a gente cria laços, a gente entende o quanto esses estudantes, em suas singularidades, em suas diferenças, nos ensinam todos os dias. Aí eu ainda brinco, eu invejei tanto o filho dos outros que agora eu tenho o meu, né? E receber aquela notícia foi um choque, foi uma surpresa imensa, eu não imaginava, até porque a minha idade, né, 35 anos, mas a chance era muito pequena de ter uma criança com um cromossomo extra. E naquele primeiro momento foi aquela coisa doida e você pensa principalmente, nossa, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou ter que passar por tudo aquilo e que as famílias dos meus estudantes passam. O que passa a mãe dos meus alunos, né? Como vai ser isso? Será que ele vai vir com algum problema? Né? A síndrome de Down não é um problema, mas ele vai vir com alguma complicação, alguma comorbidade que costuma acompanhar a síndrome de Down, esse cromossomo extra, ele não vem sozinho e é só um cromossomo. Ele traz algumas características e dentro dessas características, algumas complicações de saúde. E aí mas eu transitei muito facilmente dessa fase, né, que a gente chama do luto até para a luta. E por que eu falo da luta? Não é a luta pela minha aceitação, que foi muito tranquila, na verdade, acho que no início também tem aquela dúvida que a gente fica, será que é síndrome de Down mesmo? Poderia ser alguma outra síndrome que fosse o que os médicos chamam de incompatível com a vida. Você passa a lutar muito intensamente com uma sociedade
que não aceita a diferença do seu filho, principalmente na esfera médica, é muito complicado essa anormalidade que é tratada, né? Então, eu tive uma luta para que fosse reconhecido o direito dele à diversidade, o meu direito a ser reconhecida como mãe, porque a minha gravidez foi muito conturbada, eu tive 3 internações, passei por 2 cirurgias durante esse processo, e a todo momento os médicos falavam, não vamos começar o pré-natal agora, porque a chance de você, dessa gravidez não ir para frente é muito grande. Olha, você pode ser mãe em um momento. E aí eu falo que eu tenho uma opção. E a opção que eu tive foi numa tarde de 14 de novembro de 2018, eu falei, eu sou mãe, eu não vou ser mãe, eu já sou mãe, eu sou mãe desse filho que está na minha barriga. Né? Então, a partir daí, a gente passa a reconduzir a vida da gente, né? Eu falo a gente, porque eu e o Leandro, que é meu marido, que foi, assim, a presença dele, a força foi de extrema importância nesse momento, de reconduzir para acolher o Antônio com todas como se diz, com todas as peculiaridades e todas as demandas que a gente sabia que ele teria. E passou isso muito rapidamente, compartilhando com os amigos, com a família, recebemos muitos incentivos, muita força, e Antônio veio, né, do jeitinho que a gente sempre sonhou, talvez um pouquinho melhor. Hoje o Antônio, nós conseguimos nos preparar e oferecer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque como educação infantil eu não consigo ver isso dissociado. Quando o Antônio nasceu, eu falei para vocês que a gente se reorganizou, né, fez novos planos para aquela gravidez. Quando o Antônio nasceu, embora Antônio tivesse nascido prematuro, Antônio veio antes da hora, né, nós já tínhamos tudo pronto. E eu falei que eu deixei de sonhar com o quarto, mas passo a sonhar com os melhores estímulos para o Antônio, né, para os melhores serviços, para como a gente ia aprender sobre a síndrome de Down, a T21, para que nós pudéssemos ser os pais que o Antônio precisa e que o Antônio merece. Ou talvez próximo disso, que eu falo que Antônio merece uma mãe e um pai muito melhor, né? E o Antônio veio um pouquinho antes da hora, mas na hora certa para as nossas vidas, e Antônio passou, desde que ele estava por nascer prematuro, ele ficou na UTIM, ele não teve nenhuma outra complicação, isso nós já sabíamos, né, dentro do útero, já fizemos alguns exames. Antônio não teve nenhuma outra comorbidade, uma cardiopatia cirúrgica, né, não tinha ausência de nenhum órgão, ele tinha a circulação funcionando perfeitamente. Quando Antônio nasceu, no 3º dia de vida, ele já iniciou o trabalho da estimulação precoce, ainda na unidade de terapia intensiva infantil. Então, lá, ele teve o acesso à fono e à fisioterapeuta, que nunca mais nos abandonou, até hoje, né? Hoje, Antônio, ele passou, a rotina de terapias dele sempre foi muito valorizada, né? Não no sentido de massacrar o meu filho, até porque eu falo que se a terapia já não estiver fazendo bem a ele, eu vou buscar outras formas, mas ele é um rapazinho muito esforçado, que gosta, é tudo muito lúdico, a gente sempre priorizou isso, até que chegou o momento em que eu precisava voltar a trabalhar. Eu não voltei para o CEME, não voltei para a Prefeitura da Serra, né? A escola em que eu atuava é Américo Guimarães Costa, que é uma escola que eu adoro, não me canso de falar, tenho um grande carinho, né, por todas as profissionais que estão ali, a Giovânia, que trabalhava lá também, trabalhava em outro turno. Então, eu não voltei para essa escola, a minha opção inicialmente era trabalhar por um turno só, e até porque no Américo, né, na Prefeitura da Serra, eu era DP. Então, quando eu vou precisar retornar para o trabalho, eu passo a procurar um ambiente, uma escola, onde meu filho pudesse ficar. Essa questão, né, quando a gente fala dessa diversidade, eu fui muito aconselhada por alguns médicos, não, você não pode colocar na escola, não, ele é muito pequeno, ele ainda tem algumas questões de saúde que precisam ser resolvidas, ele é um bebê prematuro, tem a questão da síndrome de Down, mas eu
já estava bem preparada, tive acesso a também profissionais, né, que, inclusive, tem um médico que hoje eu faço um curso nessa instituição, que é eu estou fazendo a especialização em síndrome de Down, em T21, que é no CETEC, em São Paulo, que é com o professor doutor Zamustak, e ele é referência no mundo inteiro, né, em síndrome de Down. E esse médico, numa conversa, ele falou assim, olha, a escola para o seu filho ela não é uma opção, ela é um tratamento, né? E eu já sabia que quando eu voltasse para o trabalho, o Antônio poderia ficar com a minha sogra, poderia ficar com meu pai, poderia ficar com a minha funcionária que trabalha lá em casa há tantos anos, né, e que está na nossa família há mais de 20 anos. Mas eu sabia, eu tinha certeza absoluta, porque eu sou professora, porque eu trabalho com isso, que na escola o Antônio jamais teria os estímulos, no outro ambiente ele jamais teria os estímulos que ele tem na escola, né? E eu procurei várias escolas, como o Antônio é de abril, ele nasceu no dia 22 de abril, eu não consegui matricular ele na rede pública, né, que era a minha intenção, até por reconhecer a potência do trabalho pedagógico, do trabalho de inclusão da rede pública. Nós temos uns ganhos muito avançados em relação às redes privadas. Mas, por essa questão, a Antônia não poderia ainda ir para a escola pública, e o Antônio precisava ficar num período maior do dia, né? E, inclusive, uma maior flexibilidade do horário em função das terapias. E eu sempre tive muito marcado, e isso para mim é premissa até hoje, de que as terapeutas, por mais que a escola fosse particular e que as terapeutas tivessem acesso, Antônio não receberia as terapias na escola, porque a escola não é lugar de terapia. A escola é lugar de construção de conhecimento, é lugar de desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento intelectual. E a questão das terapias excessivas, que é muito comum, né, em algumas famílias que priorizam muito essa questão como se fosse uma condição sine qua non para que a criança existisse. Ela ajuda, ela vai ajudar em muita coisa e são necessárias. Mas o meu filho não precisa disso para viver, ele não precisa disso para sobreviver. E a escola, eles sempre tenho isso muito nitidamente, que a escola é um espaço onde o Antônio, antes de chegar, o Antônio síndrome de Down, ou então o Antônio Down, igual as pessoas falam, né? Tem que chegar a criança, precisa chegar um bebê, porque ele é um bebê. E o desenvolvimento dele é muito idêntico a todos os bebês. Antônio firmou o pescoço, né, na mesma fase que todos os bebês. Algumas crianças ele chegou até a firmar um pouco antes. Ele sentou no mesmo período. Para sentar, quando sentar com autonomia e permanecer firme, ele só sentou no berçário. E ele só sentava para brincar com os amigos. Eu vou contar isso para vocês lá na frente. Então, quando nós passamos a procurar, fui em várias escolas, várias de Vitória, até que eu cheguei em uma escola, e eu sempre ia e levava as minhas amigas, lógico, né? Porque o olhar de mãe é diferente do olhar da profissional. E nesse dia, eu fui com uma amiga numa escola, né, que ela também é da área da educação especial, Alice Pilon, minha querida, que eu adoro, que eu amo, né, uma grande irmã. E aí nós chegamos e perguntamos qual que é a experiência daqui da escola com a inclusão. A pedagoga falou para mim, Cíntia, nós nunca tivemos um aluno com deficiência, nunca tivemos com síndrome de Down, e a pedagoga falou, eu vou te ser muito sincera, eu nunca trabalhei com uma criança dessa, mas não deve ser diferente do que as demais, né? Ele é um bebê. Aí eu falei, pronto, é aqui que ele vai ficar, né? E foi maravilhoso. Antônio desenvolveu muito bem. A partir do momento do ingresso do Antônio na escola, as nossas prioridades mudam. A prioridade passa a ser a escola e não as terapias, né? O nosso foco é para o processo educacional e não as terapias. E percebemos que nessas dinâmicas das brincadeiras, na dinâmica com os outros, o Antônio passou a desenvolver muito mais, né? Então, interessante que teve uma
algumas situações que a gente muitas vezes, né, é um bebê como outro qualquer, mas você fica cismado. Antônio tinha 5 meses quando ele começou, ele já estava na escolinha, estava com a cabeça para lá e para cá, e eu, pronto. Aí mãe é neurótico, né, toda mãe é neurótica. A mãe da criança atípica, às vezes ela é um pouco mais neurótica. Como eu já tinha feito esse intensivo, esse doutorado em síndrome de Down na gestação, eu sabia de algumas condições, inclusive que a síndrome de Down pode vir associada com autismo. E eu ficava, gente, Antônio está fazendo um movimento repetitivo. Antônio tem autismo, não é possível. Eu chamo o nome dele, ele não responde. Vai ficando aquela coisa. Um dia eu cheguei no berçário para buscar o Antônio, aí a professora falou, mãe, você viu que coisa linda? Ele está dançando. Aí eu falo, ai, que legal. Mas assim, por que a gente fala isso? Antônio aprendeu junto com os colegas. E aí a gente passa a observar, eu não ensinei o Antônio a dançar. Eu não tinha o hábito de dançar com ele em casa, né? E o Antônio aprendeu a dançar. Antônio, hoje, ele está começando a falar algumas, né? Ele está balbuciando muito, começando a falar algumas sílabas, algumas coisinhas simples, mas ele não fala, e ele se expressa muito bem. Uma outra situação interessantíssima, eu estava muito preocupada com a questão do sentar, e aí eu levei aquelas coisas que a gente faz na educação infantil, que vocês conhecem muito bem, aquela calça jeans recheada, né, para a criança se sustentar, para ela sentar, para ela treinar o engatinhar, levava brinquedos para o berçário, afinal de contas ele ficava lá, né, durante o dia inteiro, e a professora falava, não, Cíntia, não precisa, porque Antônio senta, e eu falava, gente, ele senta, mas ele não fica sentado, não, ele fica sentado. Não fica sentado, ele fica sentado. E aí teve um dia que a gente foi para uma feira de ciências, eu, meu marido e minha sogra, né? Aí, lógico, você vê aqueles trabalhos mais lindos, a coisa mais linda do mundo, a gente chora como se nunca tivesse visto na vida. E a hora que eu fui no berçário para pegar o Antônio, para ver, primeiro ouvir a exposição e para que ele apresentasse, o Antônio estava sentado na frente da colega, e como se ele não bastasse ele estar sentado na frente da Celina, que tem a mesma idade dele, ele estava com 2 mãos tentando arrancar o brinquedo que estava na mão dela. Ou seja, ele estava muito seguro naquela posição, né? Estava muito tranquilo, tentando, inclusive, né, entrando numa situação de conflito e confortável naquela situação. Falei, danadinho. Então, é isso, né? Aquele contexto para o Antônio tinha significado, tinha importância aquele sentar. Será que lá em casa a gente não tinha criado essas situações? Ou talvez as situações que nós tínhamos criado não eram tão interessantes quanto ele ter um par, como ele ter um outro, né? Como ele ter uma criança para incentivá-lo. E hoje, né, infelizmente, esse processo, o Antônio estava muito bem na escola, já estava começando a levantar, e nós entramos em março com essa triste notícia dessa pandemia, que necessitou nos afastar. E eu falo que hoje a maior falta que eu sinto, esse processo do Antônio parou, né? Não só as escolas, mas as terapias, a circulação na sociedade, como todo mundo. E o que eu mais sinto falta é justamente a escola, né? Por mais que nós tenhamos um vínculo com a escola, que tem atividades pedagógicas não presenciais, que tem atividades à distância, nada substitui a escola. Então, eu quero colocar isso para vocês, né? Eu, como professora, como mãe, como alguém que está aí na pesquisa da educação especial, eu falo, e hoje eu posso falar que eu tenho certeza absoluta, né? A escola ela é insubstituível em relação ao desenvolvimento humano, tá? E quando a gente vai falar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pleno, que vai para muito além da construção do intelecto, né? Que vai para muito além do desenvolvimento cognitivo. A gente está falando do desenvolvimento completo da criança inteira, dos aspectos biopsicossociais. Então, eu sinto falta da fisioterapia, eu sinto falta da terapia ocupacional, eu sinto falta da fonoaudióloga, mas nada substitui a escola, né? Por mais que eu tenha toda a formação pedagógica, toda não, que a gente aprende todos os dias, né? Mas por mais que eu tenha, como se diz, as habilitações para ensinar o Antônio e lidar com uma criança
com a especificidade dele, né? Inclusive, a minha primeira aluna, e foi a aluna que me desestruturou e me tirou do eixo, e que me fez buscar a educação especial, é uma estudante com síndrome de Down, né? Chegou na minha turma, eu era professora da alfabetização, quem é professor da alfabetização aqui vai entender o que eu estou falando. Eu era professora de uma turminha de alfabetização em 2003, 2004. E os meus estudantes, os meus alunos estavam quase todos lendo. Sabe aquela turma que a gente fala que são crianças que estão no mesmo nível? E eu enchi a boca para falar, nossa, a minha turma está toda no mesmo nível. Está quase toda lendo, já estão formando, né, sílabas e pequenas palavras. E eu ficava super orgulhosa, né? E eu sempre gostei muito de alfabetizar. E quando a gente saiu para as férias de julho, no retorno em agosto, eu cheguei na escola e já tinha uma aluna nova me esperando. E era a Débora, né? E a Débora tem síndrome de Down. E eu fiquei desorientada. Eu não sabia o que eu fazia. Eu falava, meu Deus, mas como eu vou fazer isso? Aí eu perguntei para a diretora, eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela falou, Cíntia, o que você vai fazer? Eu não sei. Você não sabe, eu não sei, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não posso negar a matrícula. E se a gente negar, eu vou presa, você vai presa, a escola fecha, a gente ainda fica desempregado. E a Débora, né, lógico, não precisou nem de 5 minutos para me conquistar, né? E a Débora ficava colorindo, ela levava de casa um livro para colorir, ficava me colorindo e me olhando por cima do óculos. E aquilo me incomodava. Eu falava, não, gente, essa menina não vai ficar sem fazer nada, trazer material de casa, assinar meu atestado de incompetência. E aquilo me incomodava, porque a professora da turma era eu, né? E eu queria fazer alguma coisa com aquela menina. E aí eu passei a pesquisar essas questões. E a gente volta nessa questão do Antônio. Então, eu não tinha formação para isso, né? A Débora, ela é a diversidade na minha vida, ela é um marco que marca essa diversidade. Foi a Débora que me mostrou que eu não podia ensinar só para os iguais, mas principalmente os diferentes, né? E principalmente ensinar aos iguais sobre a diferença. E com o Antônio, embora eu tenha essa habilitação para fazer isso, do Antônio eu sou mãe, né? Eu não sou tia do Antônio, eu não sou professora, eu sou mãe dele, eu não sou terapeuta, e eu nem quero ocupar esse lugar. Primeiro, porque se eu ocupar esse lugar, eu vou perder, né? Porque a professora, ainda mais na educação infantil, é celebridade. Quem sou eu perto da tia Renata? Né? Então, a gente vê essas questões, todo dia eu ia buscar o Antônio, ele grudava no pescoço da professora, eu falava, gente, daqui a pouco vocês vão achar que eu bato no meu filho, vão chamar o conselho tutelar, porque ele não queria ir embora, né? Então, esse papel é insubstituível, tá? Mas, no momento, é lógico que tudo que nós gostaríamos era de estar dentro de uma escola, né? Dentro de uma sala de aula, todo mundo aglomerado, todo mundo junto, vendo a criança participar de vitamina S, vitamina I, né? Sujeira, imunidade, saliva, aquelas trocas, era isso que nós gostaríamos, né? Mas não é possível. Então, como proposta de tentar minimizar os impactos desse período de isolamento social, são as atividades pedagógicas não presenciais, são o ensino remoto, como cada rede vai chamar, né? No começo houve muita resistência, e há muita resistência ainda. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tive muita resistência, que eu falava, gente, como é que vai fazer atividade para criança da educação infantil à distância? Isso é loucura. Só que a gente precisa pensar o seguinte, o momento hoje não é o ideal, ele está muito, muito distante de ser o ideal, né? O ideal é estarmos juntos, aglomerados, se abraçando, se beijando, né? Comendo no mesmo prato, usando os mesmos materiais, compartilhando brinquedos, compartilhando a vida. Mas nós estamos numa situação inimaginável. Esse momento hoje que nós vivemos, nunca ninguém imaginou que passaria na vida. Nem nos livros de história, né? E olha que eu adoro história, nós imaginamos que viveríamos um momento desse. Para que não se perca o vínculo com a escola, Cíntia, já houve a perda do vínculo. Com certeza, a perda já está posta. Mas essa perda pode ser ainda maior. Como forma de acompanhar o desenvolvimento intelectual dessa criança da forma possível,
tá? E quando a gente fala de forma possível, eu quero, assim, falar com vocês e compartilho também dessa angústia, que não é... O possível é muito distante do imaginável, é muito distante do desejável. Quando a gente fala de possíveis, é o que eu posso fazer nesse momento, é o melhor que eu posso, mesmo que esse melhor seja o menos pior. Então, as atividades não presenciais surgem nesse contexto, porque se reabrir escolas não é uma opção, eu preciso ter uma atividade que vá dar conta de acompanhar esse processo, ok? Certo. E aí vem uma angústia, né? Que é muito comum essa angústia nesse momento, de que eu compartilho também. Eu falo que nós não temos formação tecnológica, não temos, e mesmo que se a gente tivesse, se a gente fosse PhD em tecnologias educacionais, esse momento é atípico. Por quê? É uma sobreposição de tarefas dos professores, da família, né? Eu falo que o dia que eu estou trabalhando em casa é um terror. Eu começo a trabalhar 7 horas da manhã e eu paro de trabalhar meia-noite, porque você trabalha com as coisas de casa, você trabalha com os cuidados do neném, você trabalha com o desenvolvimento de atividades e você ainda trabalha com toda a sensação de insegurança, de medo, de tristeza, de falta, de saudade, que é comum nesse momento. Então, esse momento, ele está longe de ser o ideal, mas ele é o possível. Não tinha como termos uma preparação para viver isso, sendo que a gente nunca imaginou que isso pudesse existir, né? Ainda mais um vírus que veio de tão longe, né? E que teve um efeito dominó no mundo inteiro. Então, como que a gente vai pensar, né, nessas ações, sabendo o que é o possível, tentando manter o vínculo do estudante com a escola, tentando minimizar o sofrimento de todo mundo nesse contexto. Sabe por quê? Porque a escola é espaço também, ela, muitos momentos, é espaço de sofrimento para todo mundo, principalmente época de prova, né? Para o professor, para a equipe pedagógica, para o estudante, mas a escola também é lugar de alívio. Eu me lembro da minha época de estudante, que nos momentos em que eu entrava na escola, tudo era festa. Eu esquecia das brigas com o pai em casa, com briga de namorado, e a mesma coisa hoje, quando a gente chega, né, nas escolas, você está com vários problemas, aí você encontra as colegas sempre animadas, se você fala de problema, você ganha um abraço, às vezes é aquela amiga que briga com você o tempo todo, mas basta um problema para mobilizar a escola inteira, né? A gente briga entre a gente, mas ninguém pode brigar com a gente. Aquele abraço carinhoso das crianças, aquele contato, e a vida da gente se transforma, porque a gente encontra no outro aquilo que nos falta, né? E eu falo que esse encontro com o outro, daquilo que me falta, eu só vou reconhecer na diversidade. Porque se Cláudia fosse igual a mim, eu não encontraria nela o que me falta, né? Se o meu marido, Leandro, fosse igual a mim, eu jamais teria casado com ele, porque se eu já não me aguento, imagina duas de mim. Então, é essa diversidade e que a gente precisa trazer para as escolas. Por quê? Nós não estamos preparados para lidar com uma sociedade, com a diversidade na sociedade. Nós fomos educados e nós fomos formadas, principalmente, né? Eu falo que nós fomos formados e formadas para ensinar os iguais. Então, as diferenças eram pouco abarcadas. Hoje, as pessoas que têm uma formação mais recente, elas têm uma discussão um pouco mais ampla da educação especial. Mas dentro da escola, nós temos também uma hierarquia curricular. A matemática é mais importante que o português, que é mais importante que história, que é mais importante que ciências. E aí, artes não é para nada. A arte serve para o menino fazer o dever de casa que ele não fez em casa. E ele fica sem a aula de artes ou educação física. Então, isso até mostra, né, como isso é um reflexo, é um reflexo de como a nossa sociedade, ela tende, né, a valorizar algumas coisas a mais ou desvalorizar outras, né? E é essa roda, é esse ciclo que a gente precisa inverter, né? Todo conhecimento, ele é humano, porque o único animal, o único ser vivo capaz de construir conhecimento é o ser humano.
O único indivíduo que é capaz de acumular, né, e transferir e construir cultura, dividir cultura, é o ser humano. Então, a gente precisa compreender que se os seres humanos não são iguais, se as culturas não são iguais, eu gosto muito de frisar essa questão da cultura, porque a cultura aqui no Brasil é todo mundo ser monogâmico. Eu sempre uso esse exemplo. Aqui no Brasil, a cultura é monogâmica, na lei, pelo menos, né? Agora, na Arábia, o cara pode ter quantas esposas ele der conta de sustentar. Se ele der conta de sustentar 200, ok. E elas vão ser todas uma aldeia, né? Amigas uma das outras. Agora, se meu marido levar outra mulher para dentro de casa e falar, eu ganhei na Mega Sena, agora eu posso ter 2, né? Aí o bicho vai pegar. O que é normal em uma comunidade não é normal na outra, né? Então, para a gente compreender o que é diversidade, a gente precisa entender que a normalidade é um parâmetro que ele é colocado pela sociedade, né? E ele é socialmente construído, é uma cultura construída. E nós, da mesma forma que a gente valoriza o que é a diversidade, o que é a normalidade, que a gente institui o que é a normalidade, a gente institui o que é anormal. Então, vai ser anormal tudo aquilo que escapa, né? Que está à margem, que não anda nessa linha, tudo aquilo que escapa aos padrões instituídos por um grupo, né? Um grupo que se intitula dominante. Então, para a gente reconhecer a diversidade é isso, né? E como que a gente vai fazer para trabalhar a diversidade dentro de um momento onde eu não tenho a mediação presencial do professor, um momento em que o debate ele não é tão facilitado, porque nós estamos aprendendo a debater por outros meios, que não seja a conversa, que não seja o café, né? Que não seja a rodinha na escola, que não seja o momento do recreio, do parquinho, da contação de histórias, folheando as páginas de um livro. Então, como que eu vou, né, trabalhar com essa questão da diversidade? Ai, Cíntia, porque a diversidade, eu gosto de trabalhar com a Tatiana Belink, eu gosto de trabalhar com esse livro de história, eu gosto de trabalhar com esse projeto. Mas o que nós precisamos fazer para que esses valores, esses princípios que você trabalha, né, eles sejam possíveis por esse meio? E também, qual diversidade que eu vou valorizar? Porque não existe uma diversidade, existem várias diversidades. E os nossos estudantes, sendo eles público-alvo da educação especial ou não, eles trazem uma diversidade imensa, né, para as nossas salas de aula, para as nossas escolas. Eu tenho as diferenças sociais, as diferenças econômicas, as diferenças raciais, religiosas, só que a gente sempre tende a eleger uma cultura dominante, ou que a gente acredita que é da maioria. E aí essa cultura ela passa a ser instituída como a cultura da escola, como a cultura da comunidade. Não é a cultura, não é da escola, não é da comunidade, são as culturas, são as infâncias. Eu preciso compreender que não há uma infância só, que tem várias infâncias e que elas são todas diferentes entre si, e que não é a condição genética, não é a questão de gênero, não é a sexualidade, não é só a orientação religiosa, não é nada disso. São várias questões que vão fazer parte dessa diversidade, né? Olha, aqui a gente vai fazer uma oração do Pai Nosso, que é a oração universal. Eu já fiz muito isso na minha vida, eu já falo, gente, universal para quem? Né? Nós estamos instituindo isso, que é o Pai Nosso é uma oração universal. Porque se você for numa comunidade quilombola, o universal de lá, né, vão ser outros ritos, outras passagens, né? As religiões de matrizes africanas, as populações. Aqui no Brasil a maioria é negra, embora o IBGE não aponte isso, né? Mas em outros contextos. Então a diversidade tem que pensar nisso. Mas antes de pensar a diversidade, eu acho interessante também, né, já que a gente está falando de trabalhar com atividades pedagógicas não presenciais, de falar sobre o ensino remoto e como trabalhar a diversidade nesse ensino, é pensar qual aprendizagem
a criança, né? Porque a gente está falando com o público de CEMEI, qual aprendizagem a criança precisa nesse momento de isolamento social. E aí a gente precisa fazer uma leitura muito ampla, né? E ao mesmo tempo muito íntima com a realidade dos nossos estudantes. E a realidade dos nossos estudantes, ela não é, né, a mesma de ontem, ela não é a mesma das escolas que nós deixamos fechadas em março. Hoje é uma outra realidade. E qual conhecimento que eu preciso trabalhar? Opa, peraí, a gente está num mundo hoje em que a gente está em situações de perigo iminente, né? A gente não sai mais na rua sem a máscara. Então, na bolsa de todo mundo tem ou deveria ter um frasquinho de álcool gel. Se a gente está em casa, a gente lava, compra de supermercado. Eu que nem compra de supermercado gostava de guardar, quem diria lavar, né? Nós temos a necessidade urgente, e não está em negociação, mas é uma obrigação de aprender novas culturas de autocuidado, culturas de cuidado. E quando eu falo de autocuidado, eu falo também de cuidado com o outro, né? Porque esse vírus, ele é altamente contagioso. E eu vejo gente falando, não tem problema, eu já peguei. E eu falo, não é só não pegar, é não transmitir. É a responsabilidade com o outro, é o cuidado com o outro, é o cuidar de si, né? E o cuidar do outro. É aprender uma nova rotina de higienização dos alimentos, da casa, do próprio corpo. Então, será que é possível a gente trabalhar isso dentro das nossas atividades pedagógicas não presenciais, dentro do nosso ensino remoto, das nossas atividades remotas, até como forma não só de ajudar o indivíduo a se salvar, né, nesse momento, mas também prepará-lo, porque uma hora a sociedade vai ter que voltar, a escola vai ter que reabrir, né? Será que eu posso ensinar a minha criancinha de 1 aninho a lavar as mãos, a passar o álcool gel, a entender esse contexto e dar conta de entender esse contexto? Eu posso fazer uma escuta desse momento, do que ela está triste? Será que eu posso ajudá-la a reelaborar o sentimento? Porque é necessário. Eu não dou conta de reelaborar o sofrimento nesses momentos. No início eu achei que eu ia ficar doida, né? Eu precisei de ajuda para elaborar esse sofrimento, de falar, gente, e se meu pai morrer? E se o Antônio morrer? E se o Leandro morrer? Como é que vai ficar a minha vida? E se eu morrer, quem vai cuidar do Antônio? Se a nossa preocupação, como adultos, que sabemos nos cuidar, né? Que sabemos prevenir, e que damos conta de, como se diz, controlar as nossas emoções, já é difícil, imagina para uma criança. Então, além dos cuidados, da rotina de higiene, também a questão de cuidar dos próprios sentimentos, de acolher os próprios sentimentos. A sua vontade de chorar é normal, é legítima. É saudade do amigo, é saudade da escola, é não aguentar mais ficar em casa, porque eu também tive momento de sentar e chorar e falar, não aguento mais isso aqui, né? Também de valorizar, que bom que você tem uma casa para você se isolar. Ou então de falar, olha, há pessoas que não podem ficar em casa, né? Eu, por exemplo, não posso ficar em casa, eu estou trabalhando, eu não parei de trabalhar. Então, como que as famílias, como que as crianças vendo televisão, escutando notícias de jornal, vendo os familiares, os amigos ou quem cuida dela falar isso em casa, como será que ela fica a cada momento, né, em que, por exemplo, a mãe, o pai, a avó, o tio, a tia saem para trabalhar, né? Como que será que ela vai dar conta disso? Será que ela está sabendo já realizar com autonomia? Porque na escola a gente ensina esses conteúdos, a gente ensina a lavar as mãos, a gente desfralda, sobretudo na educação infantil, né? Então, a gente faz o desfraude de criança, a gente ensina a lavar as mãos, a gente ensina a lavar os alimentos, a gente ensina que depois que volta do parquinho, tem que lavar as mãos antes de colocar a mãozinha na boca. Tudo isso a gente fala. Então, é possível fazer com que esses conhecimentos de extrema importância nesse momento acesse as nossas crianças em casa? Ai, Cíntia, é difícil, porque lá nos meus estudantes, os meus alunos, eu conheço a região aí, né? Os últimos anos, os últimos
4 anos eu trabalhei nessa região. Eu conheço a realidade e a gente sabe que tem, né? Inclusive, Carapina é uma região muito desigual, né? Nós temos uma sociedade, uma comunidade muito marcada pela, como se diz, pela diferença social, né? Pela diversidade social. Algumas questões de vulnerabilidade e outras nem tanto. Então, a gente saber fazer um diagnóstico da realidade desse estudante durante o período de isolamento social, né? Trabalhar com essas diversidades dentro dos conhecimentos que nós temos, tá? A gente pensar em como que eu posso trabalhar com essa diversidade da criança que tem o acesso a computador, tablet, internet, tudo no quarto dela. E da criança que a mãe sequer tem um telefone. Ou da família que depois de março você nem teve notícia, porque a gente não conseguiu manter esse vínculo com a escola, porque essa família sumiu, ela está inacessível. Então, até a busca ativa, né? Até a busca dessas pessoas que estão desaparecidas nesse período de isolamento social, ela é de extrema importância, né? A gente pensar que quando esses estudantes voltarem para as escolas, essas crianças, e nós vamos ter perdas muito significativas, talvez se nós não tivéssemos essas atividades não presenciais, essas perdas seriam muito maiores, né? A evasão já está posta. Eu não vou falar de uma evasão que vai acontecer. Ela já acontece quando a gente não consegue contactar a família, não consegue contactar o estudante, quando a gente não consegue entregar as atividades, quando a gente vê um estudante, um aluno que nunca entrou na plataforma, que nunca entregou as atividades que foram impressas para casa, né? Que a gente nunca conseguiu contato. Isso, se fosse em tempos que eram ditos como os tempos normais, já seria encarado como um abandono ou uma evasão escolar. Só que a gente precisa reverter isso. Como eu vou trazer de volta? E as famílias? Eu preciso fazer um trabalho com as famílias também, sabe por quê? A insegurança das famílias em relação ao retorno à escola é muito grande. Eu não estou falando que não tem que ter insegurança, não. Mas uma hora a gente vai ter que reabrir. E coração de mãe, coração de pai, coração de vó, coração de quem cuida, a vontade, às vezes, é você não voltar para casa, para lugar nenhum nunca mais. É você não sair de casa, né? Mas a gente precisa vencer esse medo, a gente precisa vencer essa insegurança, né? Quando houver segurança para isso, tá, gente? Por favor, eu não defendo que o retorno se dê de forma não segura. A gente tem vários critérios, inclusive, né, da Organização Mundial de Saúde, que orientam o retorno, mas não é essa a questão. Quando houver segurança, eu preciso, né, ajudar essa família a superar essa visão da escola como um espaço insalubre, como um espaço inseguro, como um espaço de risco, enquanto a escola, ela é o contrário. A escola é o lugar da infância, a escola é o lugar da criança, a escola é o ambiente propício ao desenvolvimento pleno, integral de toda e qualquer criança, né? Então, como eu vou trabalhar com isso? Como eu posso, né, mostrar para os pais, para as famílias, que eu estou pensando no retorno, na contribuição com o desenvolvimento do estudante, no momento em que as escolas reabrirem? Eu vou postar uma foto de uma máscara e um álcool gel. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente não está falando disso. Mas a gente se mostrar, né, falando que que nós estamos prontos para acolher os nossos estudantes, né? Acolher aquele estudante que pode ter perdido o pai, pode ter perdido a mãe, pode ter perdido a mãe do amiguinho, pode ter perdido o amiguinho, para aquele estudante que ficou muito mais exposto às condições de pobreza, de vulnerabilidade, de violência, né? Aquele estudante que a mãe, o pai, ou quem cuida, quem sustenta, perdeu o emprego. Então, nós temos aí uma diversidade de situações que elas não existiam antes, lá no dia 17 de março, e que elas precisam ser consideradas no retorno. E que a gente não pode esperar esse retorno
para tentar preparar, né, para essa diversidade que nós vamos receber, tá? Para essa diversidade em todos os sentidos, né? Tanto do aspecto socioemocional, como do aspecto biológico, do aspecto físico. A criança com deficiência, que ela vai chegar, né? Não só a criança com deficiência, não vou, né, nem frisar nisso, mas a criança que em muitos momentos você já tinha superado e já tinha avançado em relação a alguns desenvolvimentos, você vai ter que fazer esse trabalho novamente, né? A criança que já tinha adquirido uma certa autonomia, ou que ela estava com um equilíbrio maior, e aí a gente vai ter que voltar e refazer esse trabalho, porque há perdas significativas. Nossa, Cíntia, a educação foi muito prejudicada, a sociedade está muito prejudicada. E eu falo assim para vocês, de todo o meu coração, não se cobrem tanto. Nós, professores, nós temos a mania de carregar o mundo nas costas, ou de querer carregar o mundo nas costas, e esse discurso, né, que a educação é transformadora da sociedade, ela é mesmo, mas a educação, ela transforma a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela não dá conta de tudo sozinha. E a educação, ela não é algo que se dá isoladamente, a gente sabe disso, né? A educação, a cultura, ela se relaciona, sendo a educação, os processos de cultura, um produto da interação do homem com o meio, né? Eu preciso considerar esse contexto. Então, a educação, ela está desestruturada. O que está estruturado hoje na vida? Nossa, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com ensino remoto na educação infantil. Tá, pergunta para o médico, um dos melhores médicos, o melhor médico que você conhecer, pergunta se ele estava preparado para trabalhar num hospital de campanha. Pergunta para o presidente da República se ele estava preparado, quando ele se candidatou, para assumir a presidência de um país numa crise dessa. Pergunta para o governador do estado se ele estava preparado para isso. Então, a sociedade toda está tendo perdas muito significativas, nós temos aí mais de 115 mil mortes, né? E nós não vamos ficar alheios a isso. Cada morte é uma vida, né? E cada vida que foi perdida e que impactou na vida de outras pessoas que amavam, né? A escola não vai passar ilesa por isso. A sociedade toda está tendo perdas. E a escola é uma das instituições sociais que está sofrendo essas perdas. Então, não vamos nos cobrar, porque eu mandei atividades para as famílias, elas nunca fizeram, ou eu estou mandando atividades e as famílias não cumprem, e às vezes, o que está acontecendo agora não é nada diferente do que acontecia antes, só que nesse momento está tudo muito escancarado, está tudo muito evidenciado, está aí para todo mundo ver a qualquer momento. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. Então, eu tenho falado muito isso, né? Nós que somos professoras, eu tenho certeza que isso acontece com vocês também, eu falei que eu nunca sou tão procurada quanto nos últimos tempos. Eu recebo várias ligações das amigas falando, olha, eu não sei mais o que eu faço com esse menino ou com essa menina, não quer saber de fazer atividade, não faz nada em casa, não faz nada. E aí eu falo, né, calma, são várias questões. Primeiro, a gente só faz em casa o nosso trabalho porque é nossa obrigação, que é o nosso ganha-pão. Que se a gente pudesse escolher, a gente também não faria, né? A nossa cabeça está muito conturbada, a gente não está dando conta de administrar a vida e administrar tantos sentimentos conflitantes. Outra questão, se você precisa fazer pelo seu filho, ou pela sua filha, ou por quem você cuida, é porque a atividade não está adequada. E aí a gente precisa pensar, né? E você, como família, precisa falar com a equipe pedagógica, não deu conta de fazer, não conseguiu fazer. Sabe por quê? Porque o professor, ele já sabe perfeitamente, ele tem o domínio de como identificar as dificuldades do aluno dentro da sala de aula, na presença do aluno. Se o aluno está com dificuldade para aprender multiplicação, você vai lá e fala assim, o que a gente faz?
Quanto que é 2? 5 vezes 2? Não sei. Olha, 5 mais 5. Você busca outras estratégias, você busca outras metodologias, mas porque o aluno te dá a resposta na hora, porque você lê o aluno. Agora, à distância, fica tudo muito mais difícil. E as nossas crianças podem até falar, mas em muitos momentos elas não dominam bem a comunicação a ponto de se fazer entender o que elas pretendem ou o que elas têm dificuldade. E aí, a família precisa comunicar. Não está dando conta. Por quê? Se toda vez que eu, professora, recebo a atividade do menino pronta, eu vou falar, tá tudo ótimo, tá dando conta de fazer. E eu vou só ampliando o grau de dificuldade. E esse menino vai só ficando para trás. A atividade não é para a família, a atividade é para a criança. Se a mãe, o pai, a avó, o vô, a tia, a secretária, não interessa. Precisa pegar na mão para fazer? É porque a atividade não está no nível de aprendizagem, não está adequada às prontidões que esse estudante já tem. E aí a equipe pedagógica precisa pensar para reajustar. Então, o que eu quero dizer para vocês tracem objetivos reais e possíveis para esse momento, né? E que eles estejam contextualizados com o que o estudante está vivendo. Isso não é momento, isso é para a vida, mas nesse momento isso é mais urgente do que nunca, porque não tem como a gente sair ileso desse momento tão cruel que nós estamos vivendo, né? Em relação às estudantes, para a gente fechar, que eu já sei que a gente está acabando, né? A nosso tempo, ficaria aqui várias horas, mas em relação aos estudantes públicos da educação especial, essas condições de desigualdades, essas questões relacionadas à aprendizagem, ao desenvolvimento cognitivo, ao controle emocional, elas podem se agravar, tá? Principalmente quando a gente vai falar de deficiência intelectual, né? Como que é? A criança deu conta de compreender essa realidade? Ela dá conta, né, de lidar com esses sentimentos? Pode ser que a criança chegue com medos exacerbados, com agressividade exacerbada, ela pode ter não esquecido, né? Porque eu falo que esquecer é diferente de não lembrar, né? Ela pode não lembrar o que ela aprendeu, e aí a gente precisa reorganizar. E nada como um contato muito próximo, uma avaliação diagnóstica e que me permita fazer uma contextualização do que vai ser necessário nesse retorno. Eu agradeço assim, imensamente o carinho, estou à disposição para as dúvidas e estou à disposição para, se quiserem dialogar mais, é sempre um prazer imenso. Cíntia, a gente tem 2 perguntas, os comentários, né? Assim, só de agradecimento, de muito conhecimento. Pessoal, pelo que eu estou vendo, não tem muita pergunta, eu acho que você contemplou o que a gente estava esperando. E aí, o tema foi muito relevante, eu acredito que todos os colegas, né, gostaram muito. Eu tenho uma pergunta aqui da professora Maitê Nascimento. Qual sua percepção? A maioria das perguntas você já respondeu, eu acredito que essas que eu vou falar, você dá só uma olhada, ver se você respondeu. Qual sua percepção de atividades desenvolvidas pela escola durante a pandemia? Você percebe que o Antônio está contemplado? Essa é a pergunta da professora Maitê sobre as atividades. A professora Roseli Eimael, ela colocou um depoimento aqui. Emocionante o seu depoimento como mãe do Antônio e profissional da educação e da educação especial. Eu acho que foi um aprendizado esse relato que você deu, né, sobre o Antônio, a sua vida. É muito bom isso, porque quando a gente é mãe, né, se coloca um lugar de mãe e de educadora, são pontos diferentes, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que estar junto. O professor Alberto, eu acho que essa pergunta você já respondeu. Ele colocou aqui, como fazer essa inclusão na diversidade? Tá, então vamos lá. Primeiro a Maitê perguntou sobre a questão das atividades, né? Como que tem sido? Se as atividades são pensadas.
Gente, eu vou ser muito sincera para vocês, né? As atividades voltadas para o Antônio, para o berçário, são muito baseadas em brincadeiras, em contação de histórias. Ele gosta muito, né? Gosta bastante. Não são todas, estou falando para vocês de todo o meu coração. A minha rotina, por mais como eu disse para vocês, eu sou professora, a minha rotina é muito cansativa e às vezes eu chego em casa morta de cansada. Né, a gente, nesse momento, trabalho como professora, né, como alguém que está aqui na gestão da Secretaria de Educação, está muito tenso. Aí, às vezes, eu chego em casa e falo, eu não quero ser mais professora por hoje, eu quero ser mãe. Né? E eu falo que a melhor titulação da minha vida é ser mãe do Antônio. Então, confesso para vocês que eu não estou seguindo a risca e que eu não consigo mesmo, por uma questão minha, não é do Antônio, de dar conta dessas atividades todas, né? Até porque, além disso, agora nós retomamos algumas terapias online, e isso é tenso. Agora, ele gosta, sobretudo, das histórias que são contadas com música. Ele tem, assim, paixão por musiquinha, né? Percebo que elas são adequadas para ele porque elas são pensadas para os bebês. Antônio não tem muito essa diferença entre ele e os bebês. A primeira diferença, aliás, que eu senti em relação ao desenvolvimento dele foi agora, né, que ele está com 1 ano e 3 meses, ainda não anda, está quase, né, começando a dar os primeiros passinhos, mas ainda não está andando. O que eu sabia que ia acontecer, né? Então, o desenvolvimento dele, nesse momento, nessa fase da vida, é muito próximo da população geral, das crianças comuns. Então, eu não vejo nenhuma necessidade de adaptação em atividades para o Antônio. Inclusive, é algo que eu conversei muito na equipe da escola, que eu sempre deixo muito claro, né, deixo muito evidente que eu sou contra, nesse momento, o Antônio ter uma auxiliar, ou uma ajudante, ou uma estagiária, ou uma cuidadora, né? Porque a necessidade que ele tem é que todas as crianças têm, fralda, alimentação, higiene. Então, os profissionais que atendem as outras crianças atendem ele também. Quando ele tiver necessidade, na fase de alfabetização, se ele tiver necessidade de ter um acompanhamento maior, que tenha. Porque a gente tem que tomar muito cuidado também com a questão da autonomia. E a criança, ela é muito esperta, né? Ela é muito mais esperta que a gente e ela sabe muito bem jogar. Então, por que eu estou falando da questão do jogo? Se a gente vai educar para a autonomia, e eu quero que o Antônio seja uma criança autônoma dentro das possibilidades dele, eu preciso garantir ao Antônio que vivencie situações de autonomia. Então, se eu coloco do lado uma babá, uma cuidadora, alguém que é a sombra do Antônio o tempo todo, além, né, de marcar da possibilidade de marcarem e o Antônio não dá conta de fazer sozinho, coisas que muitas vezes ele dá conta, mas a gente não permite, né? Eu tenho falhas em relação à autonomia dele. Então, eu não quero que ele tenha uma bengala, eu quero que ele tenha um apoio, se necessário. Então, as atividades eu não tenho problema nenhum com elas, assim, sempre muito adequadas. Ele gosta mesmo das músicas, tem paixão, essas brincadeiras com lata, essas brincadeiras, essas músicas cantadas, inclusive ele canta junto, né? Do jeitinho dele, mas ele canta. E sem dúvida nenhuma, gente, o auge é quando a professora aparece, né? Aí acabou, não tem mais para ninguém, é só a professora. Então, eu acho que nisso a gente é muito bem atendido. Em relação a Roseli, eu agradeço, né, o elogio, agradeço a atenção, né, um carinho muito grande. Como eu falei aqui, o fato de ser mãe do Antônio é o melhor título que eu tenho na minha vida. Eu acho que nada disso supera. Eu sou muito feliz e muito grata. Porque quando eu falo do Antônio, gente, como mãe, é porque o Antônio, ele deu vida a toda a minha teoria, né, que eu venho acumulando aí há 14 anos. Então, o Antônio, ele trouxe, há 14 não, 16, né? O Antônio, ele veio, como se diz, dar movimento em tudo aquilo que eu sabia dos livros e das salas de aula. Então, ele é a efetivação na prática de que a inclusão é possível e de que o desenvolvimento é possível
se eu apostar na educabilidade de todo e qualquer sujeito, como nos diz Philippe Mérier, né? Então, a aposta no Antônio é muito grande. E talvez por isso, né, como eu sempre apostei em todos os meus alunos, em todos os meus estudantes. Então, isso me deixa muito tranquila, é por isso que eu sempre uso essas questões. E o Alberto falou, você repete, por favor, a questão da diversidade. Como fazer essa inclusão na diversidade? Depois surgiu uma outra, eu vou te fazer depois. Tá. Em relação à inclusão na diversidade, a gente primeiro, eu acho que o primeiro passo para a inclusão é nós reconhecermos a criança como sujeito de direitos, né? É reconhecer o direito da criança, não só a estar naquele espaço, mas se desenvolver naquele espaço. E aí, quando eu falo de desenvolvimento, gente, e às vezes às vezes a gente fala a inclusão não dá certo. E a maioria das vezes eu falo que os problemas não são de aprendizagem, são de ensinagem. Não fiquem bravos comigo que eu vou falar por quê. Porque eu também estou assim. Às vezes a gente cria expectativas e coloca objetivos que não são os do estudante, mas que são nossos. Entendem? Então, às vezes a gente cria expectativa em alguma coisa e que eu tenho que ensinar esse menino a ler, né? Mas isso não é uma necessidade daquela criança naquele momento, é uma necessidade minha. Então, a partir do momento em que eu coloco objetivos reais de aprendizagem para aquele aluno e possíveis, peraí, eu posso ensinar a ler? Posso. O aluno já sabe sentar, ele já tem um domínio da postura, ele já faz o movimento, né, de pinça, de prensa, ele já distingue o que é letra, o que é número, o que é som, o que é palavra, tá? Ele tem a linguagem desenvolvida, porque não adianta eu querer alfabetizar uma criança com autismo se ele não se comunica, entendem? Porque a leitura e a escrita é comunicação. Então, o que essa criança precisa aprender nesse momento? Ele sabe as cores, ele sabe desenhar, né? O esquema corporal dele, ele dá conta de identificar o que é cabeça, tronco e membros? Então, todas essas fases são de absoluta importância para a criança. Nossa, os meus meninos já estão lendo, e eu tenho um aluno que não anda. Ótimo, ele não anda, então a gente vai fazer o quê? Como eu posso desenvolver, né, o esquema motor dessa criança? Quais brincadeiras eu posso fazer com esse menino? Né? Quais as necessidades? É lógico que nós não somos terapeutas, não é isso que eu estou falando. Mas há brincadeiras, há atividades em que eu vou trabalhar com isso, né? Que eu posso trabalhar essa necessidade desse sujeito. Por isso que a gente fala que a educação especial, ela tem o papel da educação especial é prover recursos e apoios que garantam ao estudante, à criança, ao aluno, ao jovem, né? Como vocês chamarem, o aprendizado junto com os outros, com todos os outros, né? Em situações, em condições de igualdade. E não é aquele aprendizado que eu quero, mas é o aprendizado que o estudante precisa, né? E a gente conhecer a realidade desse estudante, a gente olhar para esse estudante como uma pessoa que tem capacidade de aprender, olhar para a potência desse estudante e, principalmente, acreditar no seu trabalho, acreditar em você como profissional, porque está todo mundo em casa fazendo atividade à distância. Oxe, os pais, tem pais que colocam vídeos e colocam, mas quem domina a sua sala de aula é você. O pai pode ser o melhor do mundo, o pai pode ser um professor, mas quem estudou para educar aquela criança, e eu falo de educação escolar, para ensinar conteúdo, foi você, né? Então, a formação pedagógica, né? A formação, a capacitação para lidar com os conteúdos escolares é do professor. Quem manda na sala de aula é o professor. Quem conhece o aluno como estudante, quem conhece a criança como estudante, como aluno, é o professor. E ninguém vai fazer isso melhor que você. Então, esse diálogo é necessário, né? Sobre reconhecer o direito do estudante à aprendizagem, principalmente em entender como o sujeito funciona, como o Antônio funciona. Olha, a memória do Antônio é um pouco mais curta, né? A capacidade, a atenção dele, ele tem uma dificuldade maior de atenção e de concentração.
Então, eu preciso pensar em atividades que eu vou trabalhar com isso. Posso trabalhar com memorização? Pode. Pode, não deve, né? O método pedagógico que é bom é o que funciona, né? Eu sempre falo isso. Se eu já cansei de alfabetizar a criança com deficiência usando B mais A, dá, né? E não é porque eu sou excelente na alfabetização, não. É porque a gente tem que entender que, às vezes, algumas deficiências intelectuais, elas trazem algumas questões de dificuldade em relação à construção do pensamento abstrato. E aí eu preciso agir no concreto. De uma dificuldade de memorização, então eu preciso repetir muitas vezes. Dificuldade de atenção. Então não adianta eu dar um texto de 20 páginas para alfabetizar. Às vezes eu tenho que dar uma frase, entendem? Então é você conhecer a realidade do aluno. E principalmente ensinar para o grupo a reconhecer e respeitar os direitos do outro estudante, não só de estar ali, mas de existir na sua diferença, né? O Antônio não é menos digno de nenhuma outra criança porque ele tem um cromossomo a mais, né? O Antônio pode não dar conta futuramente de fazer tudo que os adultos comuns fazem, mas ele tem o mesmo direito de aprender essas funções, né? E o nosso dever é ensinar. Eu acho que a diversidade ela é contemplada principalmente quando a gente humaniza a diferença, né? Quando a gente tende a reconhecer a diferença como algo que é humano. Respondi a pergunta? Respondeu. Acho que sim, para mim respondeu excelente. Eu tenho uma outra aqui. Você está me ouvindo? Oi? Tá dando para ouvir? Cíntia? Oi? Travou. Renata, travou. Agora sim. A Raquel Zamprogno, ela pergunta: temos nesse momento as atividades remotas, mas sabemos que a aula remota apresenta materiais não assertivos, mediante o ato das crianças perderem o interesse, clareza e objetividade. Como podemos reinventar? Então, se a criança perdeu o interesse, a gente precisa primeiro tentar, né? Eu considero que é de extrema importância a gente entender esse contexto e o que é interessante para a criança nesse momento. Então, se esse conteúdo, essa aprendizagem não é interessante, é porque tem um foco, um interesse em uma outra questão. E o que é? E como eu posso contemplar esse saber que é escolhido pela criança, que a criança seleciona, que a criança está focada, eu posso trazer ele para dentro, né, do meu ambiente de aprendizagem, seja ele internet, seja ele um grupo de WhatsApp, seja ele uma atividade que vai para casa. Então, é a gente o quê? Mergulhar nesse universo do aluno, né? Nós nos colocarmos junto do aluno, mesmo estando separados. Então, é trazer, né, contemplar essa comunicação em relação a esses aspectos que precisam ser considerados, né? Que é o desejo, a vontade, a necessidade, o brincar. O que eu posso fazer, né, para que essa vida desse isolamento social seja menos tediosa? É uma música? É um instrumento musical? É ensinar um jogo antigo, né? Propor uma atividade de arte? Eu vou selecionar alguns materiais da escola, uma tinta para levar para casa, né, e fazer uma atividade. O que a gente pode fazer nesse momento, né? Quais são as minhas possibilidades de conversar com esse menino, estimular a oralidade, a fala, a sequenciação de fatos, ele se expressar e contar o que está acontecendo, né? Então, a gente identificar, ser sensível ao momento e principalmente ao sentimento desse estudante, para que a gente possa fazer um trabalho realmente significativo. Tá fechado o microfone. Apareceu outra aqui. Eliane Gomes. Vejo a necessidade de uma movimentação da educação especial com a saúde, onde poderemos dar um direcionamento às nossas famílias que não têm acesso ao mínimo
a um profissional especializado? Então, essas questões da saúde, elas realmente atravessam, né? Principalmente, não só na educação especial, tá, gente? A gente fala da educação especial porque, às vezes, a necessidade é muito maior, né, de alguns serviços e recursos. Mas a questão da ausência da saúde, né, na infância é um problema social brasileiro, um problema de infraestrutura, né, que assola toda a população. Em relação pública da educação especial, nós temos a questão relacionada às terapias, que é uma dificuldade, né, porque eu mesmo falei no início sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento e as terapias como propulsoras desses desenvolvimentos e como estímulos que são tão necessários. Tem se falado muito em relação a pensar em políticas intersetoriais, né? Que aliem saúde e educação. Eu mesma já me atrevi muito a defender essa questão da saúde integrada à educação. E hoje eu falo dela com muito cuidado. Por quê? Eu tenho medo quando a gente passa a compreender o ser humano numa perspectiva muito biológica, né? Nós sabemos que o ser humano, ele não é só o físico biológico, ele é bio, psico, social, psicológico, emocional, afetivo, né? Humano. Então, esse desenvolvimento pleno, é claro que ele está relacionado, né, com todas as esferas, mas a escola não pode se ocupar de um papel a mais, que seria a saúde, e nem, muito menos, a gente precisa tomar cuidado para não confundir deficiência com doença. Eu estou falando porque isso é um discurso que vem avançando, sobretudo nesses últimos tempos, do atual governo federal, tem um posicionamento muito marcado em relação a algumas condutas já superadas e algumas propostas que sempre nos provoca, né, no sentido de se opor a não retroceder em relação a esse direito, esse reconhecimento da criança de ser tratada integralmente. Por que eu estou falando isso? O clínico é uma área que ele dá um suporte, mas não se mistura com a educação. Terapia é terapia, educação é educação. E eu não posso, à medida que eu associo a deficiência com doença, eu fragilizo esse sujeito, né? Eu deixo de considerar toda a potência de vida desse sujeito e eu fortaleço práticas e espaços de segregação que estão novamente sendo discutidos agora. Nós temos uma proposta em curso do governo federal, que é de alterar a Política Nacional da Educação Especial e promover o retorno das escolas e das classes especiais. E essa política que a gente incansavelmente, eu falo nós, como professora, como militante do direito de todos à educação, como mãe do Antônio, né? E principalmente como ser humano, que eu acho que ninguém merece viver segregado, né, num espaço em função da sua deficiência, ou da sua condição genética, ou da sua alta habilidade, superdotação, seja lá o que for, né? Inclusive, eu sempre até gosto muito de trazer um exemplo. As crianças com deficiência sempre existiram no mundo, mas eu nunca tive contato, eu nunca estudei com uma criança com deficiência na minha vida, nunca. Onde é que elas estavam na minha infância? Será que eu precisei chegar lá em 2004, onde eu tinha 22 anos, eu já era professora, para encontrar uma criança com deficiência dentro de uma escola comum? Por quê? Porque justamente por esse olhar clínico, esse olhar, né, como se a criança fosse dependente desses serviços clínicos, que segregou, e eu não estou falando que foram políticas de exclusão, gente, que eu falo, não é com a intenção de excluir, mas um equívoco em relação a compreender que essas crianças não eram capazes de conviver com os demais, ou que essas crianças não eram capazes de aprender como os demais, ou que essas crianças precisavam de um médico para ensinar. Entende o que eu estou falando? Então, isso fez com que fossem criados espaços específicos, que eram as APAES e as pestalozes, e o Estado deixava de cumprir a sua responsabilidade, que hoje, né, é um dever, em relação à educação dessas pessoas.
Então, esses recursos da saúde, né, esses serviços de saúde, serviços de apoio, eles são fundamentais, mas eles não são essenciais no papel da escola, né? O médico, ele não manda na sua sala de aula, ele pode ter estudado 300 anos, mas quem é o médico? E aí eu falo, se tiver algum médico aqui que fique dado o recado, eu falo, tá para nascer o médico que vai me ensinar a ser professora, né? Eu morro de rir quando eu recebo um laudo, o médico falando para mim onde é que o meu aluno tem que sentar. Se nem eu mando no meu aluno, se nem eu, como mãe do Antônio, eu determino onde ele quer sentar, vai ser o médico que está lá no consultório dele, que nunca pisou numa escola pública, que vai me dizer não, né? E eu também falo, não é o médico que vai me dizer, a criança tem autismo, você tem que ensinar para ela assim. Eu não preciso saber que a criança tem autismo, ou que ela tem síndrome de Down, ou que ela tem um retardo mental leve. Não. Eu preciso entender como essa criança funciona. É lógico que o diagnóstico ajuda, mas uma criança com síndrome de Down não é igual a outra, como uma criança com autismo não é igual a outra. Mas eu percebo, olha só, o Antônio tem tanta facilidade para música, né? Será que tem alguma música que a gente pode ensinar determinado conteúdo? Nossa, fulaninha adora história. Será que eu posso trazer situações, problemas de história para ensinar matemática? Né? Então, é isso. É a gente compreender, a gente humanizar o funcionamento, né? Então, esses serviços de saúde, eles são necessários, eles são fundamentais. Eu acho que a escola, numa situação específica como eu já precisei, né? A gente precisa aprender a se movimentar, de exigir o direito, porque a escola tem prioridade. Então, olha, o menino... Tinha um aluno, por exemplo, na minha escola, que a boca dele, gente, ele não comia. Nunca comia, e a gente via ele olhando, ele pegava o prato de comida e ficava na frente, né? Um dia eu falei, abre a boca. E a boca dele estava toda preta, mas estava toda preta, fedida, aquele cheiro de infecção, cheio de buracos, né, nos dentes. E não tinha vaga no posto. Nós fizemos uma carta, a diretora levou lá, no dia seguinte o menino fez todo o tratamento dentário. Então, a escola também, ainda mais a escola pública, nas suas redes de apoio, ela pode organizar algumas prioridades. Ah, a criança que está com os óculos, né, ou sem os óculos, está com dificuldade para enxergar, então eu posso agir junto com o conselho tutelar, com a vara da infância, pega no pé das diretoras aí que são maravilhosas, né? Então, olha, vamos fazer um ofício? Vamos mandar para a prefeitura, vamos mandar para a Secretaria de Saúde, para agilizar, porque a fala da escola e a fala do professor, gente, tem muito poder, em qualquer situação. Se o médico, inclusive o médico, vocês já passaram por isso várias vezes, no diagnóstico de alguma comorbidade, algum desenvolvimento atípico, ele pede o quê? Um relatório da professora, né? Nós não somos valorizados, nós não somos aplaudidos, mas todo mundo quer ouvir o que nós temos para falar sobre os nossos alunos. Né? Quando eu estou preocupada com a Antônia, eu pergunto para a professora. Então, a gente precisa também se colocar nesse lugar como articulador das políticas públicas. Eu acho que é interessante, tomando todo o cuidado para não patologizar, né? Para não marcar a condição como se fosse doença. Né? Tá sem o som. São as tecnologias, olha. Estamos reaprendendo. Tudo é novo. A professora Eulália fez uma pergunta. Em alguns casos de crianças público-alvo da educação especial, percebemos que a mesma é capaz de dar conta das propostas pedagógicas como os demais. Pergunto ainda assim, é preciso professor especialista? Olha, se a criança acompanha o desenvolvimento, né? Se a criança acompanha com autonomia, não precisa especialista, né? Assim como também o professor especialista, ele não tem que atender só o estudante que tem laudo, né? O professor especialista, ele pode orientar o trabalho a todo e qualquer aluno que apresenta alguma dificuldade, até porque, como foi citado aí, nós temos dificuldades em relação aos serviços médicos. Se a gente oferece um apoio ou a gente cola naquele estudante que não precisa da gente, a gente acaba tirando a autonomia desse estudante, acaba tirando como se diz, acaba marcando, né, uma deficiência que muitas vezes o menino não está afim,
né? Eu já tive muito, ainda mais ensino fundamental 2, eu tive um estudante mesmo, um aluno, que ele falava assim, ô tia, lá fora você finge que não me conhece, tá? Finge que não me conhece, porque senão o povo vai achar que eu sou doido. Então, é a gente respeitar e atender as necessidades do estudante. Mesmo que essa necessidade for, deixe-me fazer sozinho, deixe-me aprender sozinho. E para encerrar, a última pergunta é da professora Marcinha Coelho. O que você acha das escolas produzirem atividades de registro contextualizado com as videoaulas? As escolas, sim, eu acho interessante, né? Eu acho que as atividades as aulas, elas não podem ser soltas, separadas das atividades. Eu preciso que as atividades estejam contextualizadas com as videoaulas, mas é de fundamental importância também que as videoaulas estejam contextualizadas com a vida desse menino, tá? Então, isso é tudo, a gente tem que partir do contexto, tá? Tanto as videoaulas quanto as atividades, ela precisa ser importante para a vida, né? A necessidade de conhecimento, ela precisa ser imediata. Então, eu acho que é isso. Renata, eu acho que nós contemplamos as perguntas dos colegas, né? Foi muito bom esse momento. Eu vou passar para a Renata, nossa colega. Cadê você, Renata? Estou aqui ouvindo vocês. Apaixonada aqui, me deliciando só aqui com vocês. Bom, obrigada, gente. Parabéns, saudade de Cíntia aí, nossas correrias lá da UFS, da tia Soninha, né, da professora Sônia. Uma doideira. Muitas emoções. Com certeza. E agora aqui na direção, né, e aprendendo aqui, nos reinventando, virando youtuber. Trocando experiência, amando cada momento. Incrível aí, revendo tantas colegas aí dessa caminhada aqui na Serra, que eu fico apaixonada, assim. Muito obrigada, Cíntia, muito feliz aí por mais essa tarde, de muito aprender. Obrigada a vocês, fico muito grata, né? Fico muito feliz de estar falando de uma temática tão importante, né? E com 3 pessoas, 3 diretoras tão preocupadas, tão atenciosas, tão competentes. Eu também aprendo muito, espero que tenhamos novas oportunidades. Amém, amém. Venham mais, muito mais. Isso aí foi ótimo desse isolamento, né? A gente sempre naquela correria da escola e a gente perdia muito disso, né? A gente conseguia muito fazer ali o Cidade Continental, e agora a gente tem a Serra toda, Carapina 1 e 2, né, Giovana? Então, estamos nos aproximando. E o interessante é que vai vindo as ideias. Então, assim, eu queria agradecer aqui a minha pedagoga Magna, que você já falou, porque foi ideia dela. Maravilhosa, uma grande amiga. Nossa, eu gosto muito dela. Né, o grupo aceitou, assim, eu até chamei, convidei para ela participar, mas aí a gente está numa correria de entrega de atividade, de muita coisa na escola, muita demanda, mas, assim, quero agradecer, uma parceirona. A Mara Rúbia também, que está aí nos presentes, né? Ela está aí da gestão, da Gerência de Educação Especial, da SEDU, já vi que ela se encontra, né, nos prestigiando. Quero agradecer aos meus professores do CEMEI Raio do Sol. A nossa escola é polo, tá, Cíntia? Então, a gente eu sei. Os 2 turnos, tem a professora Marcela, eu queria muito que ela estivesse aqui, mas não deu. A Marcela também. A Rayane. Quero agradecer minhas colegas diretoras, né, que a gente, assim, é todos por um e um por todos. A gente está ali, uma da outra, mas firme e forte, e não estamos desanimando. E a todos os colegas, diretores, professores, que já trabalhei junto, assim, o agradecimento, em especial a você, que, assim, no primeiro momento que eu te convidei, você não mediu esforços e aceitou logo, e aí a gente ficou muito feliz. Então, assim, eu espero que o grupo tenha gostado. Pelo chat aqui, né, os comentários, foi bem reflexiva a sua fala, foi muito bom, alivia o coração, que a gente está com o coração bem, assim, medroso, né, desse nosso dia a dia, a gente quer, mas às vezes, né, tem o receio. Então, assim, conte sempre com a gente, eu te agradeço, em nome de
todos os diretores do Carapinão, que nós demos o nome agora do Carapinão. E quando você tiver a oportunidade, vai nos visitar. Vai ser uma honra te acolher no nosso sorteio. Nossa, tá bom? Com certeza. Quero muito, olha, muito obrigada mesmo, né, pelo convite, pela parceria. E parabéns aos professores aí por estarem fazendo um trabalho tão bom em tempos tão preocupantes, né? Que vocês tenham todos muita sabedoria, muita força e principalmente saúde, para que em breve a gente possa se encontrar, se abraçar e discutir ao vivo. Não é isso? Cíntia, quero deixar aqui o meu abraço. Foi um prazer imenso te conhecer. Né? Fomos se falando, se organizando, né? E em nome mesmo de toda a equipe, nós queremos deixar um grande abraço para você, muita luz, muito discernimento. Vou aqui dizer o que eu disse para você, né? Para filhos especiais também precisam ter pais especiais. Então, um presente para nós, um presente para o Antônio, um presente para todos nós da educação, ter uma pessoa tão competente como você. Muito obrigada por esse momento tão maravilhoso, por esse compartilhamento. Muito obrigada. Obrigada, tá? Um beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijinho no Antônio, hein? Leva ele para a gente conhecer. Se você passar essa doideira, eu vou levar mesmo. Pode levar, que a gente vai apresentar as outras crianças para ele. Vai ficar doidinho. Nossa, ele vai adorar. Tá bom, então, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Vamos juntos, Tchau, hein? Tchau, muito obrigada. Tchau. Tchau.